Olá, pessoal. Estamos aqui de novo no grupo de amigos online. Agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse nos acompanhando nessa série. Nós estamos falando da cultura da excelência e a excelência como um estilo de vida que está acima da mediocridade da conformação com o sistema do mundo. É disso que nós estamos falando. Nesse volume 1 da nossa apostila, a primeira parte a gente já viu, a questão da mudança da nossa estrutura de entendimento, de uma maneira correta de pensar. E agora a gente está falando de a vida na prática como uma coisa diferente, partindo da visão do reino de Deus, uma outra visão, a visão de cima, governando a nossa vida aqui na terra. Então, a gente já falou da visão, a gente já falou de uma postura de firmeza, de determinação, e aí a gente viu o exemplo de Josué e Calebe, e hoje nós vamos falar sobre prioridade. Prioridade, determinando aquilo que vem em primeiro lugar, ok? Então, vamos lá. Nosso estudo número 7. Determinar aquilo que vem em primeiro lugar é uma escolha. É a primeira coisa, é uma atitude, é uma escolha, é uma decisão. Então, a responsabilidade é minha, não é mesmo? A gente tem que entender que nós só temos uma vida para viver. Uma. E você pode gastar essa vida do jeito que você achar melhor. Não é isso que tem acontecido? Uma vida só para viver e você pode escolher o jeito que você acha melhor. Você acha, ok? Uma coisa subjetiva, sem muita referência, porque a referência sou eu, os meus interesses, as minhas preferências, ou seja, o egoísmo da minha alma ainda está interferindo no processo. A gente tem que linkar essas coisas para não perder o fio da meada. E viver com uma determinação de estabelecer prioridades na nossa vida aqui na Terra, ela se torna difícil, e ainda ela é difícil, é um processo difícil, e ela ainda é um processo mais difícil quando você tem muitas facilidades, muitas opções, e aí você parece que fica brincando de jogar com uma coisa, jogar com a outra, e o tempo vai embora. Essa é a questão. Então, nós temos que parar com essa correria da vida, essa ansiedade pelas coisas materiais, esse desespero, e a gente tem que começar a questionar quem governa a minha vida. Eu vivo para quem? Qual o propósito da minha vida? Qual o sentido da minha vida? Eu só tenho uma vida para viver. E o que eu estou fazendo com o tempo da oportunidade que Deus me dá? Isso se chama mordomia. E mordomia já traz de cara a questão da responsabilidade. E o interessante é que quando a pessoa é irresponsável, e isso é uma coisa subjetiva, o prejuízo, ela também vai colher o que planta, mas parece que o prejuízo extravasa para fora, naquele círculo mais íntimo de relacionamentos, e outras pessoas vão acabar também sentindo o peso dessa irresponsabilidade. Isso é muito comum nas famílias, ok? Então, a gente tem que começar a parar, falar assim, eu estou vivendo, qual o sentido da minha vida, qual o propósito da minha vida, porque o tempo passa rapidamente. Eu já estou com quase 70 anos
e parece que o tempo voou, ele correu, eu nem vi a coisa passar. E muitos anos da minha vida eu perdi correndo atrás daquilo que não interessa, daquilo que não é prioridade, correndo atrás do vento. Ilusões, né? Quando somos jovens, a gente tem muitos sonhos, que eu chamo de ilusões, porque não tem factibilidade, assim, não tem raiz, é uma coisa assim que daqui a pouco muda tudo. E isso não funciona, não é assim que a gente constrói uma vida, não é assim que a gente constrói um casamento, não é assim que a gente constrói uma família, não é assim que a gente serve ao Senhor. Então, nós precisamos parar e falar assim, espera lá, eu tenho que fazer um checklist aqui, dar uma olhada na minha vida, porque é uma escolha. Quem governa a minha vida? Bom, nós estávamos nas trevas, condenados, perdidos no pecado. Cristo nos resgatou das trevas e trouxe para o reino da sua luz. Bom, então agora Ele é Senhor, né? Porque Ele nos comprou. Mas Ele nos comprou e por direito Ele é Senhor, mas a gente não quer obedecer. E o interessante é que na nossa teimosia, na nossa rebeldia, a gente questiona a autoridade do Senhor de governar a nossa vida, como se Ele fosse incompetente, como se Ele fosse homem. Ele não é homem, é Deus. Ele sabe de todas as coisas e, o mais importante, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não sei, mas Ele sabe. Então, é uma profissão de fé. A minha vida inteira tem que ser uma profissão de fé, confiando nele em todas as coisas, porque Ele sabe e Ele tem o melhor para mim. O melhor para mim não é ter coisas, possuir coisas, não. O melhor para mim é obedecer a Deus. Isso sim é o melhor para a minha vida. A gente tem uma escala de valores meia complicada, porque o egoísmo, o individualismo, a carne, a influência do mundo acaba criando um embaraço muito grande na nossa vida, embaralhando as nossas decisões, as nossas escolhas. E nós temos que ter firmeza nessa hora. Ok? Então eu tenho que decidir quem vai governar a minha vida. O meu egoísmo, a minha alma toda complicada, ou eu vou abrir o meu coração, sinceramente, quebrantado, clamando a Deus pelo governo do Senhor Jesus Cristo na minha vida. O domínio do Espírito Santo na minha vida através da palavra. Sabe, é uma escolha que eu tenho que fazer e o tempo está passando. O tempo está correndo. Eu não posso ficar sentado num banco de igreja achando que está tudo bem, está tudo resolvido. Não está, não, não se iluda. É preciso avançar muito mais, é preciso aprofundar muito mais a nossa vida cristã, a nossa devoção a Deus, a nossa obediência ao Senhor. Porque senão a gente se acomoda num banco de igreja e acha que estou salvo, estou satisfeito, né? Eu vou para o céu e fica nisso. E isso não traz segurança não, sabe por quê? Porque a nova natureza que vem do novo nascimento, ela traz outro estilo de vida. Um estilo de vida compromissado com a nova aliança. Um estilo de vida que ama ao Senhor, que tem prazer em obedecer ao Senhor, que voluntariamente, intencionalmente, às vezes até com sacrifícios, servir ao Senhor no tempo da nossa oportunidade. É outra pegada, bem diferente da religiosidade.
A religiosidade ela tem um problema sério. A hora que a roda começa a pegar, a pessoa cai fora. Mas quem teve um encontro com o Senhor Jesus, um encontro real, pessoal, experimental, a vida dele é transformada. E não é qualquer pressão que vai fazê-lo desistir da caminhada com o Senhor. E ele não faz por medo, mas com alegria. Ele tem prazer em servir ao Senhor. Ele tem prazer em sacrificar a própria vida, seus interesses, suas preferências, para obedecer a Deus. Isso é prioridade. Eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho convicção, e eu livremente tomo uma decisão, consciente das implicações que isso pode trazer na minha vida. E Jesus foi muito direto quando ele lá, em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, e todas as demais coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência na terra, elas serão acrescentadas, porque Deus sabe que nós precisamos delas. Mas aí tem uma pegadinha que a gente tem que entender, pegadinha no sentido espiritual, porque a ficha às vezes demora para cair, sabe? O meu coração precisa ser livre para que Deus possa trazer bênçãos materiais na minha vida. A gente às vezes não para pensar, como é que Deus vai me dar o melhor se eu não tenho maturidade? Se eu tenho problemas? Se os meus relacionamentos são confusos? Se eu uma hora estou lá em cima, outra hora estou lá embaixo? Como é que ele pode confiar numa pessoa assim, com esse perfil? Aí é o cobertor curto, porque você é problemático, então não posso dar um cobertor maior, mais confortável, porque você não vai saber usar. É simples assim. Não é que Deus é mesquinho. Deus não é mesquinho, não. Muito pelo contrário. O problema é que a gente não tem maturidade para administrar, porque isso é mordomia. Eu não tenho maturidade para administrar uma bênção maior. Olha, a Bíblia diz, não deis pérolas aos porcos. É mais ou menos esse o sentido, porque o porco, ele não valoriza, ele não dá importância. Ele acha que aquilo é descartável, aquilo você pode jogar fora, enfim. Não, mas o discípulo, ele tem um objetivo na vida, que é a maturidade espiritual. Maturidade, liberdade para servir a Deus, nada me prende, nada fica travando o meu coração, porque quando Deus pedir, eu estou pronto para doar. Mas se eu tenho problemas, eu vou virar as costas. Ou eu vou dar um pedacinho, ou eu vou dar daquilo que está sobrando. Não, Deus não quer migalhas, não, Ele quer o melhor da tua vida para Ele, para o louvor da sua glória. E é nessa hora que Ele nos testa e muitas vezes somos reprovados. O medo de perder as coisas é complicado, né? O justo viverá por fé, porque Deus é a fonte. Você tem que confiar nele. Agora eu vou confiar no meu carro novo, como se aquilo fosse algo maravilhoso e eu fico passando paninho nele o tempo todo, aquilo acaba se tornando um ídolo na minha vida. Não! O carro foi feito para usar. Não posso ficar idolatrando coisas. Isso é pecado. Isso rouba a motivação do meu coração. Isso atrapalha o meu serviço a Deus. Eu tenho que me desapegar das coisas para servir a Deus com integridade, sabendo que Ele é a fonte de toda dádiva, toda boa dádiva
vem do trono de Deus. Senão eu vou andar meio vacilante pela vida. Aquilo que me custa pouco, eu abro mão, mas aquilo que me custa muito, eu não abro mão de jeito nenhum. Olha, Deus pode pedir o que Ele quiser da nossa vida, viu? Ele não é o Senhor da nossa vida. Então, aprenda a viver para a glória de Deus. Não se apegue a coisas como se elas fossem um Deus na sua vida. Elas não são, é apenas bens materiais que vão ficar no arrebatamento. Nada disso vai subir, nada disso domina o meu coração, porque o meu coração ama a Deus. Por isso que Jesus disse, olha, buscar em primeiro lugar, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Tenha maturidade para saber administrar o muito. Se você não é fiel no pouco, como é que você quer o muito? Não tem jeito. É uma questão de responsabilidade administrativa, vamos dizer assim, responsabilidade fiscal. Deus, Ele tem essa noção. E nós também temos que ter, humildemente, reconhecer isso. Senhor, eu não tenho habilidade, eu não tenho maturidade para administrar uma coisa tão grande. Tenha humildade para reconhecer. Porque Deus não joga a bênção fora, não. Não é assim que funciona. Lá no céu não tem bênção descartável. Isso não existe. Então eu tenho que valorizar as mínimas coisas que Deus me dá, valorizando a graça do Senhor na minha vida. Eu estou falando de prioridade, mas eu estou enfatizando a questão da motivação do coração, do entendimento, da consciência, da convicção que nós devemos ter diante de Deus. Dinheiro é um negócio muito sério na vida de uma pessoa. No muito a gente vira as costas para Deus, no pouco a gente reclama. Parece que a gente não sabe lidar com essas coisas, estamos sempre agarrados nisso. E Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Ou você ama um, ou odeia o outro. Levar um bem bolado com os dois não funciona, porque você fica escravo de algum. Ou você é escravo das coisas materiais, do dinheiro, aí vem a cobiça, a avareza, a mesquinharia, o individualismo, o egoísmo, são as virtudes que acompanham, ou você vai ser um servo do Deus vivo. Aí são outras virtudes, generosidade, bondade, misericórdia. São valores morais que mostram um caráter diferente do reino de Deus, a sua justiça, e o reino do mundo, que é o reino da carne, do egoísmo, do materialismo, das coisas imediatas, das coisas subjetivas. Se a gente não souber avaliar essas coisas, a gente se fecha numa redoma. E como é que nós vamos cumprir a grande comissão? Como é que nós vamos ajudar as pessoas? Elas têm problemas, elas são difíceis, elas são ignorantes, mas eu tenho que saber lidar com isso. Senão eu vou ficar trancado no meu apartamento e não quero ninguém perto de mim. Bom, a grande comissão já era, né? Já era. No meu carro ninguém entra. Como assim? Seu carro não é para servir a Deus? Ele serve você, serve a sua família, mas ele tem que servir a igreja, ele tem que servir as pessoas, porque é assim que nós servimos a Deus, servindo as pessoas. E nem todos são educados, nem todos têm um bom comportamento, mas a gente tem que ter paciência. Por isso que eu não posso me agarrar no meu carro, achando que aquilo é um Deus na minha vida. Não é. Não pode, porque senão vai ficar complicado para mim trabalhar, servir ao Senhor, servindo a igreja. E tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor. Com paciência, com humildade, com longanimidade, né? Nós temos que aprender as virtudes do reino, porque nós éramos assim também. Nós viemos do mesmo lado, só que nós estamos num outro reino.
com virtudes diferentes, caráter diferente, com uma entrega diferente. E no arrebatamento, carro nenhum vai subir, apartamento nenhum vai subir, nada vai subir, só você, se você estiver em Cristo. Nem a sua roupa vai subir, as joias, as bijuterias e tudo mais que alimenta a vaidade do homem, nada disso sobe. Nada. Relógio, nada. Colar, bracelete, anel, nada. Só você. Então a gente tem que começar a entender o que é servir a Deus. Prioridade. A prioridade do reino e da sua justiça na nossa vida. E virtude é uma coisa espiritual, está ligada a caráter. O trabalhar de Deus na nossa alma trazendo maturidade, para a gente amar as pessoas, mas amar sem esperar retorno. A gente simplesmente ama, abençoa, e quem sabe algo aconteça na vida daquela pessoa, orando por ela, ajudando, abençoando, né? Sendo generoso, enfim, essas coisas do amor. O amor procede de Deus, o amor não procede do mundo, muito menos do diabo. E amor é doação, sabia? Amor é doação. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deu o quê? O de melhor que Ele tinha, seu Filho. E nós? O que nós estamos dando para Deus? Para cumprir a grande comissão. Prioridades, prioridades, prioridades do meu coração, da minha vida cristã, genuína, autêntica, extravagante, transbordante, contagiante. É assim que nós ganhamos o mundo. Cara feia, isso não resolve. Mau humor não resolve. Aquela cara sisuda, como é que você vai evangelizar alguém no trem, no ônibus, seja lá onde for? Não, expresse a alegria da salvação na tua vida. A alegria da salvação é algo interior, que vem de dentro de algo que Deus fez na minha vida. Não é uma mecânica, um marketing religioso. É autêntico. Prioridades. Mas prioridade tem que começar lá dentro. Dentro de mim. Às vezes eu fico pensando assim, a gente ora pedindo coisas para Deus, não tem nada de errado nisso. A gente precisa e a gente pede mesmo. E Deus sabe que é assim e Ele está pronto para ouvir. Não tem problema nenhum. O problema é que às vezes a gente pede e a motivação não está muito legal. E aquilo incomoda o coração de Deus. Porque Ele percebe que tem algo ali no coração que não está rolando bem. Está entendendo? Ele prefere reter a mão de bênção do que jogar uma bênção fora. Porque você precisa crescer, você precisa se tornar uma pessoa madura que saiba valorizar a bênção, a graça do Senhor. Nós temos que abrir a nossa vida e falar, Senhor, governa a minha vida, porque eu mesmo não tenho competência para fazê-lo, mas o Senhor tem. E olha, a perfeita vontade de Deus é o que de melhor nós temos, o mais agradável, o mais excelente, o mais aromático, é a vontade dEle, não é a minha não. É a dele, porque Ele me conhece, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe exatamente o que vai mexer com a minha vida. Ele sabe, às vezes eu não sei. Então nós temos que baixar a bola e ser humilde na presença do Senhor e deixar Ele governar. Ele governa através do Espírito Santo, usando a palavra. Não tem outra opção. Essa é a maneira como Deus estabeleceu para
governar a igreja, o corpo de Cristo. Nós vivemos para alegrar o coração do Pai, obedecendo ao Senhor. Essa é a inspiração da nossa vida, é isso que traz energia na nossa vida, é isso que traz vitalidade, vigor na nossa vida, é isso que atrai a unção do Espírito Santo na nossa vida. É algo sobrenatural, a alegria da Tua salvação, Senhor, dominando o meu coração, dominando, liderando, governando a minha vida. Olha que coisa. Foge completamente do padrão do mundo, não é mesmo? Eu não tenho nada, mas a unção de Deus na minha vida flui, oh, glória a Deus, e com a unção tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, é assim que a gente tem que crescer diante do Senhor. Ele tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E quando Ele governa a nossa vida, nós estamos no caminho da excelência. Mas quando Ele fica de fora, a mediocridade toma conta. Aí vem o stand-by, né, que eu tenho falado, o modo sobrevivência, a inércia, as recorrências. Aí nós ficamos patinando no deserto. Não, nada disso. E não adianta a gente ficar arrumando desculpa para não permitir o governo do Senhor na nossa vida. Ah, eu me casei, agora eu tenho que cuidar da minha esposa. Ah, porque agora eu comprei uma fazenda, agora eu tenho que cuidar da fazenda. Ah, porque nós estamos correndo atrás daquilo que é perecível. Não que isso seja errado, porque nós precisamos sobreviver, sim, todo mundo sabe disso, isso é óbvio. Mas as coisas materiais não podem vir em primeiro lugar na minha vida, porque Deus usa tudo para a sua glória. Agora, se o meu coração não está alicerçado, enraizado na rocha, que é Cristo, de que adianta eu ter uma empresa? De que adianta eu ser um profissional bem-sucedido? De que adianta ter uma conta bancária maravilhosa? Eu não tenho maturidade para fazer aquilo glorificar a Deus. E olha, eu não estou elogiando a pobreza não, porque o pobre também murmura pra caramba. Em vez de pedir ao Senhor sabedoria para poder sair daquela situação, ele só reclama, critica os outros, chama os outros de ladrão. Ah, é rico porque é ladrão. Não é nada disso não, ele é rico porque ele trabalhou. Ele aproveitou bem as oportunidades. Então, aqui não se trata de elogiar rico ou pobre. Aqui nós estamos falando da qualidade do nosso coração para receber o melhor de Deus, para não jogar a bênção fora. É disso. Então, isso é prioridade e é isso que interessa. E Deus precisa de você livre. E conhecereis a verdade e sereis livres. Mas livres para quê? Livres para servir ao Senhor. É isso. Não é livre porque, eu estou livre. Livre para quê? Qual o propósito? Tudo em Deus tem propósito. Eu sou livre para glorificar o meu Deus, para reconhecer, para receber, para me alegrar com o seu governo na minha vida, me utilizando como instrumento de poder na terra, neste tempo de oportunidade que Ele me deu. E tudo seja para a glória dEle, porque quando eu abençoo alguém, ações de graça são levantadas diante de Deus e Ele se alegra com isso. Ok? Medite nessas coisas em espírito de oração, coração quebrantado. Olha, joga fora essas resistências, sabe? Joga fora. Joga fora, abra o coração, escancare o coração diante do Senhor e fala, Senhor, mexa na minha vida, mude a minha vida. Eu não estou satisfeito com o que eu já alcancei, eu quero mais. Essa é a postura de um discípulo que ama ao Senhor. Ok? Medite nisso com tranquilidade, com sensibilidade, e que você tenha uma semana assim para colocar em prática essas coisas, porque é assim que funciona, tá? E que você seja
abençoadíssimo ao longo dessa semana. E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.